eu vou tentar passar um histórico aí e do nosso CNP, que ano que vem faz 30 anos. Vou compartilhar minha tela, um momento. Agora eu preciso ver onde eu vou aqui. A tela já está compartilhada, alguém pode confirmar? Aí. Aparece. Acredito que esteja aparecendo para todos aí. Sim. Ribas, beleza, deu ok, Ribas, obrigado. Rapidamente, o nosso 11º CNP, ano que vem faz 30 anos, começou em Águas de Lindóia, em 1993, em São Paulo. Tivemos um avanço de maturidade, conforme a linha do tempo mostra. O nosso CNP ele ocorre a cada 3 anos, juntamente com a nossa Semana Oficial de Engenharia. Então, ele ocorreu em 93, 96, vem seguido para Natal, Foz do Iguaçu, São Luís, Rio de Janeiro, Cuiabá, Gramado, onde ano que vem comemora 10 anos da última SOEA, e foi em Gramado que eu tive o meu primeiro contato com o CNP, recém-formado. Então, ano que vem nós temos 30 anos do CNP e 10 anos que foi realizada a SOEA de Gramado. Em 2016, Foz do Iguaçu, em 2019, Palmas, e este ano nós teremos em Goiânia, de 6 a 8, o nosso 11º CNP, com mais maturidade, com mais participação e com a nossa visão voltada para fora do nosso sistema Confiacrea. De 93 a 2001, nós antes trabalhávamos sem a utilização de mecanismos de participação. Nós tínhamos um baixo uso de tecnologia, mas o início do nosso CNP, nós trabalhávamos muito com a questão social, garantindo a Constituição Federal, como os Conselhos Nacionais e as Conferências Nacionais. E tínhamos já, de 93 a 2001, a questão da Lei de Responsabilidade. Esse era o ponto positivo, de 93 a 2001. Também, como ponto negativo, vamos colocar assim, nós tínhamos um baixo uso de tecnologia e um baixo processo de transparência do nosso CNP. Com o passar do tempo, de 2004 a 2019, a nossa sociedade, consequentemente os nossos profissionais, tiveram um amadurecimento muito grande. Então, nós passamos a ter uma maior governança pública, uma maior gestão pública dos nossos resultados, surgem o Código de Consumidor e de Serviços Públicos, a simplificação, a desburocratização dos serviços públicos. Nós tivemos o avanço da tecnologia para a participação popular, a implantação de portais de transparência, lei de acesso à informação e a prestação de contas. O que eu quero colocar com isso nessa linha de tempo? Que o nosso CNP ele veio amadurecendo conforme o passar do tempo e o amadurecimento da nossa sociedade. A resolução 1013 de 2005, ela fala sobre o normativo de como que nós devemos pensar o CNP, né? E é isso que eu coloco nessa lâmina aqui. O CNP, ele amadureceu conforme o avanço e a medida dos mecanismos de participação social, como transparência de resultado nas gestões públicas, que possibilitam a participação não só dos congressistas para discutir e propor políticas, mas também, principalmente, da nossa base principal, que são os nossos profissionais, propiciando, assim, a maior integração da sociedade e entidades governamentais. O que eu coloco aqui é tudo isso que nós vimos nas 3 palestras anteriores, com o DENIT mostrando os anseios da questão de orçamento, da questão de participação maiores no contratos. Eu peguei rapidamente uma discussão e dei uma pesquisada rápida. Tem também uma discussão que está muito quente, que está muito no momento, que é a questão das discussões das diretrizes de orçamento, que eu também vou dar depois uma falada final nisso, ali no final da apresentação, mas aqui tem que ter a nossa participação, porque conforme o Iratã disse muito bem, a questão de obras públicas, a questão estratégica da execução dessas obras, ela está muito ligada com a questão econômica, com a questão orçamentária. Então, nós temos sim, como profissionais,
não fugindo da essência do nosso conselho, que é a fiscalização em prol da sociedade, que é a nossa atividade fim, mas nós temos sim que participar dessas discussões orçamentárias, dessas obras estratégicas no estado do Rio Grande do Sul, mas também em obras estratégicas no nosso território nacional. Dentro dessa linha do tempo, o que eu quis dizer que desde 93 até o presente momento, nós tivemos um amadurecimento, uma maturidade muito grande. E nesses últimos 30 anos, o que nós mais discutimos dentro dessa chuva de palavras foi a questão de ética, ensino, políticas, plano, legislação, formação profissional, desenvolvimento. Nesses últimos 30 anos, essas palavras maiores foram as palavras que foram mais comentadas nos eventos realizados. A questão de ética, ensino, atuação do sistema, organização. Para o nosso tema desse ano, que é Desenvolvimento Nacional com Implementação de Políticas Públicas para Engenharia, Agronomia e Geociências, aqui a gente entra já de fato o que é o objetivo desse evento regional, que é discutir esse tema principal vinculado à resolução. Aqui eu peço desculpa, eu falei dentro daquela linha do tempo que nós discutimos a resolução 1013 de 2015. Na verdade, a resolução surgiu em 2005. E o que diz a resolução 1013 de 2005? Que nós estamos tentando operacionalizar ela desde o CNP, do 10º CNP, em 2019. Eu vou lê-la na íntegra para que vocês entendam que o que nós estamos fazendo hoje, de discutir políticas para fora, de colocar o sistema para fora e não discutir para dentro, é que artigo 1 da resolução 1013 do anexo 2, ela fala: o Congresso Nacional de Profissionais, ele é um fórum organizado pelo CONFEA, apoiado pelos CREAS e pelas entidades nacionais, que tem por objetivo discutir e propor políticas, estratégias e programas de atuação, visando a participação dos profissionais das áreas abrangidas pelo sistema CONFEA-CREA no desenvolvimento nacional, propiciando maior integração com a sociedade e entidades governamentais. Então, o que nós estamos colocando desde 2019 é o que diz o nosso normativo desde 2005. Para discutir para dentro, nós já temos os nossos fóruns consultivos, nós já temos o Colégio de Presidentes, nós já temos as nossas coordenadorias nacionais e nós já temos o nosso Colégio de Entidades Nacionais. Para que a gente possa discutir atribuição, sombreamento, discutir qual profissão faz isso ou aquilo, discutir questão de exame de proeficiência, discutir questão da carteira digital, que é uma coisa que está sendo trabalhada. E uma coisa que foi bastante discutida também, e que agora nós pacificamos, foi a questão da votação online, que nós já passamos a executar. A CREA Paraíba, recentemente, teve uma votação expressiva, teve a participação e o formato online. Então, a resolução 1013 de 2005 ela é bem clara. O nosso Congresso Nacional ele tem que discutir, ele tem que pautar, ele tem que maturar a questão de obras estratégicas, a questão de atuação profissional e a questão de inovação tecnológica, que são os 3 eixos temáticos que fazem parte desse tema principal. Dentro dessa maturidade de transparência das propostas, de transparência do que nós desenvolvemos, a partir de 2019, nós demos transparência para as propostas elaboradas desde o 9º CNP. Então, foram 54 propostas, 50 propostas concluídas e 4 propostas tramitando. No 10º CNP, foram 35 propostas nacionais, 16 concluídas e 19 estão tramitando ainda nas unidades do CONFEA. Aqui, para os senhores acompanharem, senhores e as senhoras acompanharem, nós temos o site www.cnp.org.br, onde essas propostas são mensalmente atualizadas, o andamento dessas propostas. Nós vamos dar continuidade nessa transparência com o 11º CNP também. Então, ali nós temos as propostas do 10º e do 9º. Vocês podem fazer todo o acompanhamento linkado ao SEI. Quando você clica no link, você verifica em qual unidade que a proposta está tramitando. E aqui uma observação importante. Para esse ano, no 11º CNP, nós vamos fazer esse link com o SEI, vamos dar mais transparência para as propostas, e não somente dar transparência, mas no encontro de líderes de 2023, nós já vamos
fazer alguma apresentação de todo esse documento que foi discutido em 2022, de todas essas propostas sistematizadas e das propostas aprovadas no CNP. Então, o que vai ocorrer? Nós vamos discutir durante os 3 anos CNP, dentro dos nossos eventos que já existem no sistema, para que em 2025 nós já estejamos com maturidade suficiente e visão estratégica para trabalhar ainda mais com propostas nos nossos regionais. Não cito aqui o nosso CREA Rio Grande do Sul, mas cito a dificuldade que nós estamos tendo em outros regionais de entenderem essas propostas que nós temos que trabalhar com visão para fora, colocando não só o sistema Confiacrea, mas os nossos profissionais como referência e como protagonistas de resolvedores de problema. Então, o CNP exatamente ele serve para isso, para colocar como referência os nossos profissionais e o nosso sistema Confiacrea, sentarmos na mesa, discutirmos com o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário de que forma que a gente pode contribuir para o desenvolvimento nacional do país. Aqui, entrando no nosso tema, no nosso tema principal, que é desenvolvimento nacional com implementação de políticas públicas para engenharia, agronomia e geociências, os nossos 3 eixos temáticos, que é a infraestrutura, a atuação profissional e a inovação tecnológica. Aqui eu peço licença para fazer um link com a excelente aula dada pelo engenheiro engenheiro civil, quando ele fala da questão da malha viária. Dentro da infraestrutura, onde eu sou um grande entusiasta e apaixonado por essa área, ele falou muito bem do papel do DENIT Rio Grande do Sul, e a presidente Nância citou, inclusive, o presidente Afonso, que é superintendente também no CREA Amazonas. E por que eu cito isso? Dentro do modal aquaviário, onde o papel do DENIT, a carteira principal é rodovia, mas dentro do modal aquaviário ele trabalha com eclusas. No CREA Amazonas, eles trabalham, o foco deles é na implantação de instalações portuárias públicas de pequenos portes. O que são isso? O foco do CREA Amazonas não, o foco do DENIT Amazonas é trabalhar com estratégias e desenvolvimentos na questão hidroviária, no que diz respeito à instalação desses IPs. Eu só fiz esse comparativo porque o foco do DENIT, com mais que a carteira principal, não seja a modal aquaviária, seja o modal rodoviário, nós temos dentro do nosso território nacional, essas estratégias divergentes no mesmo órgão. Cada estado é um RG, cada estado tem a sua particularidade. E não é diferente, cada CREA nosso trabalhar com as suas particularidades, com a sua fiscalização, com a forma que eles trabalham, fiscalizando não só os profissionais, como as empresas. Mais um link, ainda dentro da área de infraestrutura, citado brilhantemente pelo Iratã, a questão da malha rodoviária do Rio Grande do Sul, que ele coloca a questão dos custos de manutenção. A gente pode trabalhar com a questão da utilização do pavimento rígido. Aí um exemplo que eu cito com base de leitura, eu sou engenheiro ambiental, não sou engenheiro civil, e se caso o Iratã esteja por aí, pode me corrigir depois. Mas dentro do eixo temático a infraestrutura, nós utilizarmos a aplicação do pavimento rígido ao invés do pavimento flexível, ele diminui a manutenção, o custo de manutenção, e nós temos uma malha viária com mais duração. Dentro do eixo temático atuação profissional, eu vou fazer um link com a nossa realidade e o trabalho que vem sendo muito bem feito pela gestão da presidente Nancy e a equipe, de uma proposta que pode sair, que é o que diz respeito ao PLC 39/2020, onde profissionais querem ter a atribuição para desenvolver esses projetos, e o CREA, muito bem aguerrido, vem trabalhando para que isso não avance, né? Para que ele fique aí no estado e não avance, não se desdobre para outros estados. Então, dentro do eixo atuação profissional, tem esse tema que o CREA vem trabalhando muito bem nesses últimos meses, últimas semanas, que é a questão do PLC 39/2020. Dentro do tema inovação tecnológica, eu vou passar um a um aqui. Dentro do tema inovação tecnológica, fazendo uma alusão à palestra do Iratã novamente. Como vocês puderam ver, nós temos uma malha viária, o estado do Rio Grande do Sul tem uma malha viária considerável, e mesmo assim,
nacionalmente, o Brasil, não tem a devida implantação de uma malha viária e de um transporte multimodal integrado. Mesmo assim, dentro dessa questão de inovação tecnológica, nós já temos a Dutra, que é uma rodovia de São Paulo, que já está trabalhando com o sistema Free Flow, que é, com a chegada do 5G, todo o trecho das rodovias, o usuário pagará aquilo que ele percorrer. Então, nós não teremos mais praças de pedágios. Nós vamos ter dispositivos, através de uma internet 5G, nós vamos ter dispositivos onde o trajeto que você percorrer é aquilo que você vai pagar. Então, isso é algo que está fresco, está quente, está ocorrendo, ainda dentro da inovação tecnológica. Dentro da atuação profissional, que foi muito bem colocado aí, a apresentação muito bem feita aí pelo professor Daniel, e já foi citado aqui por mim, essa questão do PLC, que pode ser uma proposta saindo do Rio Grande do Sul, com tranquilidade, e pode ser algo que nós podemos trabalhar como agenda, depois de proposta aprovada, ela passando pelo CEP Rio Grande do Sul, dia 29 de julho, e indo sistematizada para Brasília, ela pode ser uma proposta tranquilamente aprovada, porque é algo que abrange todos os estados, caso essa PL seja aprovada, ou caso o trabalho que vocês realizem aí vetem o avanço dessa PL. Dentro da infraestrutura, foi os exemplos que eu citei, a questão do 5G, não só para as rodovias, mas também para a área da agronomia, onde com uma internet 5G muito bem instalada e muito bem desenvolvida, a agricultura de precisão, a questão do geoprocessamento pode se desenvolver. Então, eu cito esse exemplo para, assim como os demais palestrantes, provocaram, instigaram os profissionais que estão aqui de forma online e os profissionais que estão presentes de forma física no evento, para que vocês tenham essa visão de trabalhar as propostas com esses exemplos que eu estou citando. Bom, sobre a questão de metodologia, né? A metodologia para a elaboração das propostas. A gente tem que ter a questão como exemplo, o uso de Estratégia Federal de Desenvolvimento, que é o FD, o uso de padrão de apresentação das propostas, o correto uso de modelo da proposta essencial para o acolhimento da proposta na etapa final, que é a sistematização, e informações que propiciem a reflexão do custo de efetividade. Com as palestras que nós tivemos aqui, ficou muito claro qual que é o objetivo, qual que é a estratégia e de que forma que nós temos que trabalhar essas propostas. As etapas que nós temos que trabalhar nas propostas é a situação existente, a proposição, uma boa justificativa, a fundamentação legal e a sugestão de mecanismos para a implementação. A situação existente, nós temos que referenciar o eixo temático, que são os 3 já citados aqui, referenciar qual o eixo da Estratégia Federal de Desenvolvimento a proposta está relacionada e referenciar a qual objetivo da Agenda 2030 a proposta está relacionada. Então, quando vocês forem elaborar, acredito que vocês estão elaborando, porque tem um link ali, vocês já estão trabalhando, isso está sendo uma coisa, está sendo dinâmica, uma coisa diferente também. Vocês têm, quando elaborar, você tem que referenciar o eixo FD ou a Agenda 2030. No nosso site, tem os textos referenciais disponíveis e esses documentos também, para que vocês possam fazer uma consulta. Na proposição, o objetivo da proposta, explicar os objetivos da ação da proposta de forma simples, concisa, inteligível e mensurável, apresentar os resultados, mudanças a curto prazo, impactos de mudança a longo prazo, então objetivo e resultados impactados. Na justificativa, apresentar a relação existente entre as causas e o problema, apresentar a relação existente entre as ações propostas e os eixos de inovação tecnológica, infraestrutura e atuação profissional. E na justificativa 3, apresentar uma relação existente entre as ações propostas e o sistema Confecrea. A fundamentação legal, a aderência, tem que estar fundamentado com base nas finalidades institucionais, que é a nossa lei maior, que é a 594 de 66, os normativos do sistema Confecrea. Os mecanismos de implementação relação com o problema, relação com o CNP e relação com o sistema Confecrea e as metas. Estou passando rápido aqui para que a gente
consiga no final fazer um aparo geral da apresentação. Mas como vocês estão desenvolvendo as propostas agora, basicamente seriam esses 4 itens dentro do mecanismo de implementação. Aqui eu vou citar um exemplo rapidamente, e o exemplo não poderia ser diferente, com base no que nós vimos da apresentação. Eu vou trabalhar dentro do eixo infraestrutura, para que vocês entendam. Eu estou me baseando, peço desculpa pela escala da figura do lado direito, que é a questão do plano plurianual, mas vou ler para que vocês entendam. Então, o meu subsídio foi o EFD, Estratégia Federal para o Desenvolvimento, 2020-2031. Dentro do eixo infraestrutura, a minha diretriz é fomentar o desenvolvimento da infraestrutura com foco no ganho de competitividade e na melhoria da qualidade de vida, assegurando a sustentabilidade ambiental e propiciando a integração nacional e internacional. Os índices-chave de respectivo e meta-alvo. Ali a questão da diretriz, que está uma escala menor. Ampliação de investimento privado em infraestrutura, orientado pelo planejamento a longo prazo, associado à redução de segurança jurídica, que foi algo que foi comentado pelo Iratã, a insegurança jurídica. O tema é infraestrutura, transporte, energia e recursos naturais. Os programas e principais resultados. Aí na tabela a gente mostra os programas dentro do eixo de infraestrutura e seus respectivos valores globais. O Iratã apresentou algumas obras estratégicas dentro da carteira do DENIT e os valores consideráveis que podem gerar renda direta e indireta para os nossos profissionais e para os cidadãos rio-grandenses. Bom, ainda dentro, né? Situação existente e o diagnóstico do problema. Qual o problema ou desafio a proposta visa solucionar dentro do eixo infraestrutura? A racionalidade política predomina na seleção de carteira de investimentos em infraestrutura. O nosso desafio, portanto, reside em aumentar a qualidade técnica das decisões políticas. Quais as causas que acarretam esse problema? Decisões de infraestrutura versam primordialmente sobre a alocação e distribuição de recursos, em decorrência das implicações de natureza social, política e econômica dos investimentos. Vários personagens de fora e dentro do governo buscam influenciar a tomada de decisão, o que dificulta a racionalidade, já que eles trazem discussões e visões díspares de fenômenos e interesses que lhe atendem, mas que são diversos. Quais as razões para que o sistema Confiacrea atue no problema? Essa aqui é legal também. O CONFEA é uma instância superior de fiscalização do exercício profissional da engenharia, da agronomia e das geociências. Portanto, ele deve buscar a participação dos seus profissionais na qualidade técnica das decisões de infraestrutura. Então, aqui está um exemplo de proposta que eu usei o eixo infraestrutura, usei a aderência ao FD e coloquei ali quais são a situação existente e o diagnóstico do problema. Proposição: instituir mecanismo de diálogo entre o sistema Confiacrea e os setores envolvidos em infraestrutura, tais como os órgãos executores, ambientais e de controle, entre outros, de modo a afirmar visão técnica qualificada para a governança das decisões. Qual é o objetivo da proposta? Instituir mecanismos de diálogos, de modo a afirmar a visão técnica qualificada para as governanças das decisões. Aí entra a questão de nós mostrarmos o protagonismo do nosso sistema Confiacrea, o protagonismo das nossas profissões, são mais de 200 profissões que estão sob o guarda-chuva do nosso sistema Confiacrea, mostrar o protagonismo dos nossos profissionais nessas tomadas de visão técnica qualificada para tomadas de decisão. Quais os resultados e os impactos esperados para o público-alvo? Aumentar a qualidade técnica das decisões políticas sem proceder à substituição pura e simples do processo decisório por grupos técnicos isolados burocraticamente dos processos políticos. De novo, a importância da visão técnica, pragmática, nos 3 pilares mais importantes: projeto, planejamento e execução. O Iratã citou várias vezes o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, que é o início, é o start. Depois do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental montado, a gente entra nesses 3 pilares, que é o projetar, o planejar e o executar.
É isso que o nosso país precisa, essa visão, essa pegada, é esse punch, essa aproximação que a gente precisa ter, e é esse o objetivo do nosso CNP. Justificativas: apresentar a relação entre causa e problema, tendo em vista que vários personagens de fora e dentro do governo buscam influenciar a tomada de decisão, o que dificulta o uso da racionalidade, já que eles trazem discussões, visões díspares. Então, a existência desse mecanismo de diálogo promove a elaboração e visão técnica qualificada. Apresentar a relação existente entre as ações propostas e os eixos de inovação. A proposta ela está sendo tratada na governança de infraestrutura no Brasil, ou seja, dentro do eixo de infraestrutura. E aqui apresentar as relações propostas do sistema. Por ser composto por autarquias federais, o sistema Confiacrea pode instituir mecanismos com outras organizações públicas para a melhoria de governança. Aí a nossa parceria, não só com o FEA, mas principalmente os regionais, essa parceria que foi agora muito bem trabalhada, e nós convidarmos o superintendente do DENIT para mostrar as obras estratégicas, não só rodoviárias, que é a carteira de maior trabalho que o DENIT Rio Grande do Sul possui, mas também a questão aquaviária, a questão ferroviária, e dentro dessas três modais, a nossa visão estratégica de integração desses transportes, ela é muito importante e necessária. A nossa fundamentação, que é a 5194, e a resolução 1015, que é a nossa resolução do normativo do CNP. Aí algumas sugestões de mecanismo de implementação, né? Apresentar razões ou evidências. Aí nós colocamos aqui Confiacrea, visão técnica, TCU, fiscalização de obras do Ministério Público, auditoria, e o MINFRA, decisão política. Descrever os envolvidos que participam na elaboração da proposta, Confea, CREA, TCU, MP, MINFRA, e dentro do MINFRA aí, o nosso DENIT. Definir quais ações serão implementadas para o alcance do objetivo. Confea propor criação de grupo técnico com participação de CREAs, grupo técnico e assessoria parlamentar, para estabelecer e instituir mecanismos de diálogo e apresentar as metas em termos de produtos, serviços e benefícios, que é desenvolver, aprovar e apresentar ao próximo governo propostas de visão técnica sobre a governança e infraestrutura nacional. Já quase indo para o final, calma aí. Importante nós ressaltarmos que o sistema Confiacrea ele possui os três órgãos consultivos que eu citei inicialmente, que é o nosso Colégio de Presidentes, a nossa Coordenadoria Nacional e o nosso CEDEM, que é o Colégio de Entidades. Esses fóruns são os fóruns que são responsáveis por receber as demandas internas, as demandas que nós precisamos discutir, que a gente precisa tratar internamente. Então, o nosso CNP ele possui o condão, o objetivo de propor políticas públicas com visão da engenharia para a melhoria das condições de vida de toda a sociedade brasileira e de também qualidade de trabalho para os nossos profissionais. Nesse sentido, são atores indispensáveis para a discussão e proposição de políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento nacional, os nossos profissionais. Então, identificar e propor soluções dependem da atuação dos nossos profissionais, eles devem estar envolvidos, e aí não só as nossas profissões, não só os nossos profissionais, mas também as nossas empresas. Então, envolver o engenheiro, o agrônomo, mas também as empresas que atuam no ramo da engenharia, da agronomia e da geociência, dentro de um objetivo comum, que é o nosso desenvolvimento nacional. Então, desde o CNP passado, o nosso enfoque foi o desenvolvimento nacional. Assim, propomos para o nosso CREA Rio Grande do Sul, que já muito bem entendeu esse recado de visão para fora, considerando as palestras que aqui foram feitas, que não sejam para alterações do próprio sistema, mas sim para melhoria e condições de vida dos cidadãos por meio da expertise das nossas profissões. Fazendo uma analogia, a gente precisa botar o ovo e carcarejar. A gente precisa mostrar o que a gente do que as nossas profissões e os nossos profissionais e as nossas empresas são capazes de fazer e de contribuir para o nosso país, para o desenvolvimento nacional. Muito obrigado. Eu fui um pouco rápido para não atravessar muito tempo. Agradeço o convite através do coordenador Heinz e da nossa presidente Nancy.
E quero aqui só fazer mais um parêntese dentro dessa modal, que eu fiquei muito entusiasmado com a palestra do engenheiro civil Iratã. De fato, até me segurei aqui, fiz algumas anotações, mas dentro dessas discussões que foram realizadas com essas palestras, tem algo que eu até comentei essa semana com a presidente Nancy, que é um projeto que está sendo desenvolvido, ferroviário, aqui no estado do Paraná, que desde a época de Dom Pedro, só agora o estado do Paraná está trabalhando na sua malha ferroviária, que é uma empresa estadual chamada Ferroeste. E no lançamento desse edital da Ferroeste estava o senador Reins. Senador Reins, isso mesmo. E o interesse do senador Reins é pegar o trecho de Cascavel a Chapecó, onde já tem o estudo e vai ser executado, mas ele vai propor uma carta de intenção de Chapecó a Caxias do Sul, para que esse ramal ferroviário seja ligado à Ferroeste. Então, parte desse estudo de viabilidade técnica e econômica do trecho de Cascavel a Chapecó, que é o estado de Santa Catarina, ele foi custeado pelo setor privado. Então, para vocês entenderem a importância da infraestrutura integrada multimodal, não só para a utilização dos usuários, mas como questão estratégica para escoamento de grãos e de produtos. Esse trecho de Cascavel a Chapecó, custeado pelo setor privado, o estudo de viabilidade técnica e econômica, deu um start para o Rio Grande do Sul, através do senador, já protocolar uma carta de intenção ligando o trecho de Chapecó a Caxias do Sul. Então, tudo isso que nós estamos discutindo aqui é algo que está vivo, que está acontecendo. Esse eixo temático, infraestrutura, ele faz sombreamento com a atuação profissional e com a inovação tecnológica. E peço desculpa se eu me estendi um pouco, mas eu quis citar essa questão do modal ferroviário, que não só no Paraná, mas em todo o nosso país, é um modal que precisa crescer bastante, vai aliviar um pouco a carga das nossas rodovias, vai aumentar o quantitativo de produto para escoamento, vai dar mais vazão para os nossos portos e, consequentemente, nós vamos ter aí a importância fundamental que nós vamos conseguir mostrar da nossa engenharia, agronomia e geociências. Muito obrigado aí pelo espaço. Eu estou muito feliz com o que eu vi aqui nesse encontro distrital do Rio Grande do Sul. A presidente Nancy, Léo, o nosso coordenador e todos os empregados, que eu sou muito bem recebido aí, todos os empregados do CREA Rio Grande do Sul, do qual esse evento, com certeza, tem a marca deles, e eu sou sempre muito bem recebido no CREA Rio Grande do Sul, só tenho que agradecer. Encerro aqui minha fala, um grande abraço a todos e um excelente evento. Agradecemos.